Você já imaginou o momento em que estará diante de Cristo, não para ser condenado, mas para ser avaliado? E se eu te dissesse que o céu tem um tribunal onde cada palavra, cada intenção e cada obra do crente será revelada diante do Rei dos Reis? Hoje você vai descobrir 3 segredos ocultos sobre o tribunal de Cristo. O verdadeiro significado da palavra bema, o que realmente será julgado naquele dia, e por que esse julgamento não é de condenação, mas de recompensa. E a terceira revelação vai mudar tudo o que você acreditava sobre a vida cristã e o propósito de suas obras. Não saia deste vídeo antes do final, porque algo revelador será mostrado. Muitos cristãos vivem com medo do juízo final, acreditando que um dia serão pesadas suas boas e más ações para ver se entrarão ou não no céu. Eu sei que você já ouviu isso e talvez tenha crescido com esse temor. Mas e se eu te dissesse que a Bíblia fala de 2 tribunais diferentes e que o tribunal de Cristo não tem a ver com condenação, mas com prestação de contas dos salvos? Essa confusão é antiga. Desde os primeiros séculos, a Igreja lutou para entender a diferença entre o grande trono branco, de Apocalipse, capítulo 20, e o tribunal de Cristo, de Romanos, capítulo 14. E é por isso que hoje nós vamos abrir esse mistério, verso por verso, palavra por palavra, como um investigador espiritual diante do texto sagrado. Comenta agora a palavra eu, se você também quer entender o que realmente vai acontecer quando os salvos estiverem diante do Senhor. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 14, versículos 10 a 12, na versão Almeida Corrigida Fiel. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, vivo eu, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A primeira revelação está escondida em uma palavra grega antiga, bema. No texto original, Paulo não fala de um tribunal como os de hoje, cheios de condenações e sentenças de morte. Ele fala de um tribunal de recompensa, uma plataforma elevada usada nos Jogos Olímpicos gregos, onde o juiz coroava os vencedores. A bema era o lugar onde os atletas recebiam suas coroas, símbolo de vitória e honra. Paulo usa essa mesma imagem em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. Percebe o contraste? Não é o julgamento do pecado, porque esse foi resolvido na cruz, como está escrito em João, capítulo 19, versículo 30. Está consumado. Mas é o julgamento das obras, o que fizemos com a salvação que recebemos. Agora, imagine essa cena. O céu em silêncio. Milhares de anjos ao redor, e Cristo, o justo juiz, assentado em glória. Diante dele, cada crente, um por um, prestando contas não de sua condenação, mas de sua fidelidade. Essa é a segunda revelação. O tribunal de Cristo não mede quantidade de obras, mas qualidade de coração. Paulo explica isso em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 13 a 15. A obra de cada um se manifestará, porque o dia a declarará, pois pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém permanecer, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aqui está o ponto que quase ninguém fala. Nem todo salvo receberá a mesma recompensa. O fogo não é literal. É o símbolo do olhar purificador de Cristo que tudo examina. Nessa hora, máscaras cairão, intenções serão reveladas e o verdadeiro valor daquilo que fizemos será mostrado. Não é sobre o quanto você fez, mas por que fez.
Poucos pastores falam isso, mas a igreja primitiva ensinava que esse tribunal seria o momento em que o caráter eterno do cristão seria revelado diante do universo. Tertuliano, um dos primeiros teólogos da fé, dizia que o tribunal de Cristo será o dia em que os segredos dos corações se abrirão e a glória dos santos será manifestada. E essa é a terceira revelação. O tribunal de Cristo não será apenas uma prestação de contas, será a revelação do verdadeiro eu. A fé sem amor será mostrada como nada. O serviço sem humildade, como cinzas. Mas cada ato de obediência, cada lágrima derramada em silêncio, cada renúncia feita por amor a Cristo, tudo será lembrado. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, confirma isso. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Essa é a parte que muda tudo. Nada do que você faz por Cristo é em vão. A recompensa não é apenas um prêmio, é um reflexo do quanto o seu coração foi moldado pela obediência e pelo amor ao Cordeiro. Agora pense comigo. Se cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, como Paulo diz em Romanos, capítulo 14, versículo 12, o que você apresentará naquele dia? O que você tem feito com os dons e oportunidades que o Senhor te deu? Essa é a parte prática que ninguém pode fazer por você. Releia esse texto com o coração aberto. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa despertar espiritualmente. E prepare-se, não com medo, mas com propósito. Porque esse tribunal não será para te afastar, mas para te coroar. A pergunta que fica é, quando Cristo olhar para as suas obras, o fogo revelará ouro ou cinzas? Escreve nos comentários o que você espera ouvir de Cristo naquele dia. Eu vou ler cada um. Antes de encerrar, lembre-se, o tribunal de Cristo é para os salvos, mas o grande TR, você disse, o grande trono branco, descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, é para os perdidos, aqueles que rejeitaram a graça e viverão o juízo da condenação eterna. Por isso, é vital compreender a diferença. O tribunal de Cristo não decide onde você passará a eternidade, mas como você viverá nela. As recompensas, as posições de honra, a glória refletida, tudo será medido pela fidelidade e pelo amor demonstrados aqui, neste breve tempo de vida terrena. Paulo entendia isso profundamente. É por isso que ele declarou em 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Esse é o propósito oculto por trás do tribunal de Cristo. Deus está treinando reis e sacerdotes para reinar com o Cordeiro. Cada decisão, cada escolha, cada ato de fidelidade é uma preparação para a eternidade. Você está sendo moldado hoje para o que governará amanhã. Esse tribunal não é um fim, é o início de uma glória que será revelada em você. E é por isso que o inimigo tenta te distrair, te cansar, te fazer desistir. Porque ele sabe que se você permanecer fiel, Cristo te recompensará diante de todo o céu. Essa é a cena que Apocalipse capítulo 4, versículo 10, descreve quando os 24 anciãos lançam suas coroas aos pés do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. As coroas não são troféus de ego, são expressões de adoração. Tudo o que recebemos, devolveremos em adoração ao Rei. Então agora, pare um instante e reflita. Como você tem vivido sabendo que um dia estará diante desse tribunal? Se Cristo te chamasse hoje, suas obras resistiriam ao fogo? Essa não é uma pergunta teórica, é o chamado mais urgente da sua vida. Você está prestes a descobrir que viver para a eternidade é a única forma de dar sentido ao presente. Essa não é só informação, é preparação.
Por isso, aqui estão 3 ações espirituais para você praticar a partir de hoje. Primeiro, releia Romanos, capítulo 14, versículos 10 a 12, pedindo ao Espírito Santo que te mostre o que precisa mudar em sua vida. Segundo, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa despertar para a eternidade. E terceiro, prepare-se espiritualmente, vivendo cada dia como quem sabe que será avaliado não pelo sucesso terreno, mas pela fidelidade diante do trono. Escreve agora nos comentários o que o Espírito Santo falou com você neste estudo. Eu quero saber. E se essa mensagem te confrontou e te edificou, inscreve-se no canal Mistérios da Eternidade, ativa o sininho e deixa o like, porque cada curtida ajuda a espalhar esta palavra. Mas antes de terminar, quero te deixar com algo que vai ecoar dentro de você. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse dia virá, quer o mundo creia ou não. A única diferença será como cada um comparecerá diante dele, como réu ou como servo aprovado. A escolha é feita agora, enquanto ainda há tempo. E se o tribunal de Cristo é para os salvos, há outro tribunal que ninguém quer enfrentar, o grande trono branco, onde os livros serão abertos e as almas perdidas serão julgadas. No próximo episódio, nós vamos mergulhar nesse mistério terrível e majestoso, o juízo do grande trono branco de Apocalipse, capítulo 20. Você vai entender porque esse será o momento mais solene da história da humanidade e o que separa o salvo do condenado. Escreva agora nos comentários a palavra revelado, para eu saber que você ficou até o fim. Isso é muito importante para mim. Se inscreve no canal Mistérios da Eternidade e ativa o sininho para não perder a próxima revelação. Deixe o like, porque cada curtida ajuda a espalhar essa mensagem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. O seu comentário, o seu like e o seu compartilhamento fazem toda a diferença para que mais pessoas sejam alcançadas.